É isso aí, você mais uma vez aqui na Jornada 2L para quem está buscando lucro e liberdade. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, Rodrigo da Belo Oscar. É isso aí, já ouviu falar que é uma loja de muito sucesso e um empreendedor ainda que conseguiu, além de tocar a Belo Oscar, ainda criar um sistema para aumentar ainda mais as suas habilidades aí, conseguiu construir mais uma marca que para muitos empresários isso é um grande desafio. Sabe por quê? Ele não tem tempo para simplesmente mais nada. Nem para a família, nem para fazer exames clínicos, nem para se divertir e para mais absolutamente nada. Por quê? Ele se tornou um autoempregado. E é exatamente por isso que a gente está convidando o Rodrigo para hoje estar aqui juntamente conosco, porque ele, assim como eu, também construiu mais marcas de resultado e sucesso. E por que é tão importante trazer isso à luz aí, né? Para que a gente venha informar com qualidade e trazer um método prático e ágil para você aplicar isso no seu dia a dia. Porque talvez você esteja acreditando que não há nenhum caminho que vá te livrar disso. Talvez você ache assim, cara, eu não vou conseguir ser como o dono de um banco mesmo, que ele tem diversos, vamos colocar assim, diversos funcionários. Eu nunca vou ter 100 mil funcionários, né? 144 mil funcionários. E aí o que acaba acontecendo? Você se ilude achando que um banco começou grande. Então grava isso. Tudo que hoje é grandioso, um dia começou pequeno. É isso mesmo. Tudo que hoje é grandioso, um dia começou pequeno. Só que, se você não iniciar o processo de construção disso de maneira adequada, sabe quando que isso vai acontecer? Absolutamente nunca. Nunca. Você deve ter os processos de forma muito clara, estruturados, inclusive para você e também para poder crescer. Pegou? Então, é por isso que eu estou chamando o Rodrigo aqui, para que você entenda um pouco mais quais as ferramentas você pode utilizar para que seja mais fácil escalar o seu negócio e também manter o seu sucesso. Pois querendo ou não, pouco a pouco ele vai eliminando aí as suas energias quando o resultado não vem. Então, vamos convidar o nosso ilustre amigo aqui, exatamente para brilhantar o nosso encontro aqui. Fala aí, Rodrigão, bom dia, bom dia, bom dia, tudo na paz? Tudo certo? Que benção, rapaz, ó, eu tenho que falar, ó, para todo mundo entender aqui. Quando você quer pegar uma pessoa de sucesso, é isso aí, ó. Depois do feriado, o que o cara tá fazendo 7h30 da manhã? Tá distribuindo mais uma vez aí o seu conteúdo, a sua marca e passando para mais pessoas. E ó que eu lembro que eu tinha feito convite para ele, eu falei, ó, é depois do feriado, você vai estar vivo? Você vai sobreviver ao feriado? Fala pra gente aí. Não, e detalhe que aqui é feriado ainda. Curitiba é feriado dia 8, é o aniversário da cidade. Então Nossa, nada. então você Hoje deve estar em é Aspen agora. Você está tá em Aspen esquiando aí agora, né? nada, tô em casa. Aproveitando o feriado aí, né? Tô em casa, aproveitei para dar uma descansada nesse feriado agora. Legal, legal. Ô, Rodrigo, uma das coisas que talvez as pessoas se esquecem, né? Eu recente estava fazendo o Litoral Paulista, que é uma viagem que eu sempre quis fazer, pegar ali Riviera de São Lourenço, Bertioga, São Vicente, uma parte que eu nunca tinha ido. E o que é mais interessante foi que eu resolvi malhar, né? Em Ubatuba a gente foi para um estúdio de CrossFit. E do meu lado, cara, tava uma pessoa que eles mandam pular corda, né? Eu nunca pulei corda na minha vida. Só que, cara, eu percebi que do meu lado tinha uma pessoa que cada vez que ela jogava a mão, que ela girava, ela pulava uma vez. E a meta era pular 50. Só que eu tinha que dar uma preparada e na próxima eu pulava. Eu percebi que eu fazia o dobro do esforço para ter a metade do resultado. E Uhum. aí, quando eu comecei a observar essa pessoa do meu lado, o que veio na minha cabeça? Cara, por observação, eu comecei a identificar a forma como ela fazia e eu falei assim, cara, se ela consegue fazer, eu também consigo. Você teve alguém, em algum momento, que você modelou para chegar numa empresa com 10 mil metros quadrados? Fala pra gente, Rodrigo, que te fez assim, pô, acho que é possível. Ou você olhou para aquilo e simplesmente falou assim, vou pular de paraquedas nisso aqui. Mas assim, Luiz, essa parte do aumento da loja aí, da mudança que a gente teve em 2016, da loja tradicional que a gente sempre teve,
esse modelo aí com 12 mil metros quadrados, para ser bem sincero, a gente não tinha visto nenhum modelo de negócio de loja de carro nessa modelagem aí que a gente tem hoje, tá? Com 15 empresas junto, o que aconteceu ali? Ali a gente teve uma situação que a gente estava no principal ponto da cidade, mais conhecido, aquela avenida que está cheia de lojas de carro e tal. Legal. Mas que todo mundo invejava o nosso ponto, assim, fala, nossa, o ponto deles é maravilhoso. Só que quem está no ponto sabe o que tem de limitação, né? E a gente tinha muita limitação de espaço, a gente tinha muita limitação de estacionamento para cliente, e a gente não tinha para onde crescer naquele imóvel. Então, assim, tanto eu quanto meu irmão estavam em busca de um lugar maior. Por quê? Porque a gente teve que ter 2 lojas na mesma avenida por causa do espaço e com mais ou menos a distância de 1,5 km, que aparentemente não fazia muito sentido você ter 2 lojas na mesma avenida a 1,5 km de distância, mas era questão de espaço. Então, quando surgiu esse espaço que a gente está hoje, né? Aí a gente, para não falar que a gente não modelou nada, o que a gente parou para pensar? A gente começou a olhar esses lugares que tem, que nem aqui em Curitiba foi moda, mas agora parou de abrir novos, né? Mas tem uns 4, 5 lugares que são vários restaurantes, cada um como se fosse uma praça de alimentação de shoppers que deve ter aí na tua região também. Tipo, vários food trucks, né? Vai juntando o pessoal do mesmo segmento, né? Isso, só que um não compete com o outro porque são Distintos, né? distintos, Então a gente viu isso e a gente falou, por que não fazer algo que traga movimento, tenha outros negócios que são convergentes dentro, né? E que tragam movimento para o mesmo espaço, né? Então, o insight foi esse aí, sabe? Não foi assim, nossa, eu vi uma loja de carro lá fora ou aqui no Brasil mesmo que me chamou a atenção e eu vou modelar, né? Tanto a gente sempre foi aqui meio de criar as coisas, sabe? Tipo, a gente sempre foi meio chupeta nesse sentido. Vamos ver, vamos fazer, vamos para cima e vamos criar. Então a gente sempre foi disso. Então a gente, lógico, em cada função, cada coisa, a gente vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai procurar conhecimento, muitas vezes o modelar que eu falo, né, que nem você colocou ali, não precisa nem ser alguém do próprio ramo. Muitas vezes você pode olhar outras realidades aí e entender que, poxa, isso faz sentido para o meu negócio e trazer para dentro do negócio de carro, né? Com certeza, com certeza. O que você está falando aí agora, por exemplo, né, igual lá na nossa empresa, quando a pessoa chega, a gente tem uma cafeteria lá dentro parisiense. Aí você fala assim, pô, mas que loja que tem uma cafeteria parisiense? Ideia da minha esposa. Pô, com certeza ela viu no Pinterest da vida, viu em algum lugar, e ela falou, cara, pô, a experiência ia ser completamente imersiva se fosse dessa maneira. Então você chegando lá, você tem fotos envelhecidas dos clientes que já fizeram entrega, a cafeteria, o dinheiro, tem uma máquina registradora pesadíssima, antiga. Então, assim, diversos itens que, pô, a gente não pegou e fez por si só, mas a gente juntou vários pontos e criou aquilo ali. Então, quando você chega na nossa cafeteria, tem uma mensagem que a gente grampeia no café do cliente. E aí, de onde que veio isso? Uma vez a gente estava no restaurante e vinha uma mensagem ali juntinho naquele pregadorzinho. Então, assim, às vezes a gente fica muito nessa, né? Não, se o Rodrigo não fez, é porque não serve. Será? Né? Se o Luiz não fez, é porque não serve. Será? E aí que vem o grande ponto exatamente do nosso tema da nossa live. Quando a gente também lança algo ou cria algo e insere, como que a gente sabe que aquilo deu certo ou não, Rodrigo? Como que você consegue aí falar assim, pô, tive tal iniciativa e ó, isso deu ok, isso aqui a gente vai eliminar
e a gente tem que criar uma outra situação para isso. Como que seria? Fala para mim. Então, tudo que... Eu vou até recorrer ao tema da live para responder isso daí, né? Primeiro, para você saber se deu certo ou não, você tem que ter o controle do que você está fazendo, né? Porque muitas vezes, sem ter controle, às vezes a gente tem uma visão que não deu certo, às vezes deu, né? Ou vice-versa. Então, nessa questão da mudança da loja, quando a gente veio para cá, a gente não tinha... Quando a gente veio para a loja nova, a gente não tinha... o propósito principal não era esse, não era montar vários negócios juntos. O propósito principal era ganhar espaço, era ganhar estacionamento, era ganhar outras vantagens que a gente verificou. Como segundo plano, né, veio essa questão de trazer prestadores de serviço para montar o negócio deles lá dentro, para prestar serviço para o consumidor final e trazer clientes lá dentro. Então, ali, foi uma questão de observar, né, nesse caso ali, quais eram os negócios que tinham mais, como a gente foi colocando uma coisa de cada vez, né? Tinha os negócios que a gente tinha certeza que ia dar certo. Por exemplo, ter um lavacar lá dentro, ter uma oficina mecânica, tipo, isso daí era certo, né? Mas aí a gente começou a testar outros negócios, que nem se falou cafeteria. Poxa, cafeteria, vamos fazer nossa ou vamos fazer uma terceirizada? Não, vamos montar uma terceirizada para ter um dono lá dentro. Então, a gente percebeu, né, que os negócios que a gente pegava para fazer, que não era nosso core business, né? Tipo, que não era nosso negócio. Por exemplo, eu pegar o lavacar, ou eu pegar uma... Até a barbearia foi nossa no início, né? Eu percebi que, poxa, eu perdia foco do meu negócio e eu não conseguia fazer esse outro negócio rodar, porque não era a minha praia e eu não tinha tanta atenção para esse negócio. Então, o que a gente percebeu? Começamos a pôr pessoas, né, para serem donas do negócio, para ter cada negócio ter um dono. E aí o negócio começou a dar certo. Então, eu falei, poxa, então todos os negócios aqui vale a pena ter um dono para tocar. Inclusive o café hoje tem um dono. O restaurante, a gente fazia almoço para todos os funcionários. Tinha duas funcionárias para cuidar do almoço. Terceirizamos para a pessoa do café. Então a gente começou a entender que tudo que não era nosso business, né, fazia sentido terceirizar. Então hoje na minha empresa, o lavador de carro é terceirizado, aquele que faz a manutenção do estoque, ele não é funcionário nosso. O lavacar que prepara os carros não é nosso. Hoje o que é nosso é o quê? Comprar e vender carro. Então a gente entendeu que a gente tinha que ter esse foco e que a gente poderia ter outros negócios dentro, né? Com visão de dono, que faz bastante diferença, né? Porque daí o nosso cliente que vai lá no lavacar tem um dono do lavacar que está lá cuidando dele, atendendo dele, né? Então a gente vai mudando e vai alterando as coisas conforme você vai testando, você vai pondo na prática, né? Às vezes eu vejo que o pessoal tem muito medo, às vezes, e quer começar o negócio, né, Luiz? Perfeito já, né? Já quer começar de uma forma que não vai cometer erro. E, na verdade, são os erros que fazem com que o negócio cresça, né? Então, o que você tem que fazer mesmo, quando você tem uma ideia, quando você tem uma vontade de montar um negócio, é arregaçar as mangas e fazer, né? E depois você vai corrigindo, né? Conforme vai passando o tempo. É uma frase que eu amo do Jeff Bezos, né? Ele fala assim, eu sou um bilionário porque eu tenho 1 bilhão investidos em erros. Então, às vezes a pessoa acha assim, pô, sério? Cara, normalmente quem está performando muito e quem está se mantendo lá em cima é porque a pessoa já superou detalhes que às vezes para você são itens que estão muito, vamos dizer assim, ainda em dúvida. E o cara já está seguro do que não funciona para ele. Igual o que o Rodrigo está falando aqui agora, e você que está com a gente, anota aí, printa a tela, anota a sacada ou sacode que você vai levar nosso aqui, para você nos marcar no Stories que a gente vai republicar. Por quê? Hoje em dia tem muita gente acumulando itens, sendo que não tem um primeiro negócio bem feito. Concorda comigo, Rodrigo? O cara, tipo assim, ele começou a ganhar um dinheiro, ele já acha que já está tudo pronto, que está tudo 100%, e ele já vai para o próximo negócio, sendo que ele não tem uma raiz, uma estrutura, uma recorrência, um balde blindado em um negócio para ir para o próximo. E algo muito importante que o Rodrigo passou aqui para a gente é o quê? Que eu aprendi com o Apolinário também ano passado, no encontro que eu tive com ele,
Ele falou exatamente o seguinte, falou, Luiz, olhou no fundo do meu olho e falou, Luiz, um mau negócio dentro do seu negócio é melhor do que um bom negócio fora do seu negócio. Aí eu fiquei assim, como é que é? Um mau negócio dentro do seu negócio é melhor do que um bom negócio fora do seu negócio. Aí eu falei, tá, mas me explica. Ele falou, porque naquilo que você não tem domínio, não tem experiência, não tem qualidade para poder fazer, muito provavelmente você vai gastar muita energia aprendendo ele. E foi o que o Rodrigo falou aqui agora. Já pensou o Rodrigo agora? O que, que vai gerar um retorno maior para ele? Ele melhorar a prospecção dele, melhorar a qualidade do time, fazer um treinamento com quem compra e vende com a carteira de, sei lá, 20 mil clientes, 30 mil, 50 mil que ele tem, e ele trazer, como trazer clientes de outros estados e focar, ficar imerso no negócio dele, ou então ele aprender como vender pneu, né? Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas, eu achei muito legal do Neto no último encontro que a gente teve, né? No Boca Mato lá, que ele falou, pô, eu tô aqui hoje para poder identificar como melhorar mais ainda. Qual o negócio? O negócio que ele já tem, o negócio principal dele, né? E aí eu te pergunto, Rodrigo, o que que você utiliza hoje para você fazer exatamente isso? Medir quando é sucesso e medir quando é aprendizado num mês que se passou. Quais são as ferramentas que você utiliza? Olha só, a gente entende que eu sou o cara que começou lá com 14 anos de idade trabalhando no ramo de carro, né? Então, tive a oportunidade de passar por todas as áreas, todos os pontos que vocês imaginarem. Eu já comecei no despachante, já lavei carro, já preparei carro, já comprei carro, já vendi carro, já gerenciei loja, já fiz tudo, né? E durante 25 anos, mais ou menos, de empresa da Oscar, né? E eu ali, hoje tenho 25 anos do mercado, então, vamos por aí, 6 anos atrás, então Deu eu uns devia ter lá 72 anos, mais ou menos, que você tem pelas minhas contas 19 aqui. anos. Durante 19 anos de mercado, eu fui aquele cara tradicionalzão, tá? A gente ia fazendo conforme era o dia. Eu era o gerente da loja, eu era o vendedor eu era o cara que apertava a mão dos clientes, eu era o cara que negociava com o prestador de serviço. Era tudo acumulado em mim. Então eu era aquele cara que tipo não tinha tempo de medir as coisas, ver como é que analisar, porque era muita pauleira, que a gente vendia bastante carro, né? E tudo caía na minha cabeça. Então, essa situação aí foi uma situação que fez com que eu conseguisse crescer por um determinado tempo, mas ela me acumulou, ela foi me pesando, né? Então, 6 anos atrás, eu resolvi dar um basta nisso. Falei, poxa, eu preciso fazer o negócio rodar sem ser tão dependente de mim. Então, o que que eu quebro? O que que eu falo sempre? Tento quebrar na cabeça de vários lojistas que eu converso, né? Cara, a gente tem que entender que nosso negócio tem que ser independente de tudo, né? Eu não posso ser dependente de um determinado portal, eu não posso ser dependente de um funcionário, eu não posso ser dependente de mim mesmo, né? Por quê? Eu tenho que ter o direito de poder viajar, eu tenho que ter o direito de poder aproveitar minha família, eu tenho que ter o direito de poder ficar doente, né? E isso foi um insight que eu tive com um amigo meu que não tem loja de carro, tem outro negócio. E ele era um cara assim que nem eu, workaholic o tempo todo, o melhor empregado da empresa, né? É o melhor empregado da sua empresa, igual eu Funcionário do era, mês, né? igual ele era. E, cara, em determinado momento ele teve um câncer, né? E ele precisou se afastar. Hoje ele está curado, ele precisou se afastar, ele não teve como estar 100% na atividade. E ele conseguiu, por sorte, conseguiu achar alguém de mercado, colocar como diretor. Essa pessoa vestiu camisa de dono e ele conseguiu se afastar um pouco, né? E aí, depois que ele se afastou, né, a empresa que ele achou que ia cair, a empresa cresceu, né? Organizou o processo, fez tudo isso e ele conseguiu se afastar. E depois que ele se curou, ele pensa o cara que mudou o tipo de gestão do dia para noite, né? Na amarra, né? E ele começou a ver a vida de uma forma diferente. Ele começou a viajar
várias vezes durante o ano com a família, ele começou a estabelecer processo, ele começou a organizar e o negócio dele evoluiu. E aí eu falei assim, cara, eu não preciso ter o câncer para fazer isso. Dá para fazer já, né? Vamos ser sinceros, talvez tenha até sido esse o causador do problema dele, né? Então, aí eu fui atrás, eu falei, o que eu preciso fazer no meu negócio para conseguir organizar isso, né? Então, fui atrás de estudar. Então, em 2016, estava fazendo uma especialização para entender por que meu negócio tinha tanto gargalo, sendo que eu sempre tive ferramenta, sempre tive... Cara, eu usava 5, 6 sistemas aqui. Era um para gestão de atendimento, CRM, era um para faturamento, era outro para integrador com portal, era outro para site, era outro... Era 5, 6 ferramentas. E o negócio continuava acumulado em mim, né? Então, estudando, eu fui entender qual que era a saída, né? E aí eu entendi que a saída era a organização de processos e automação de processos. E aí que a gente foi desenvolver o nosso sistema, que é o AutoConf, né? Descobri logo de largada que era muito caro desenvolver um sistema só para mim, né? E aí eu fui desenvolver dentro do meu negócio, fiquei 2 anos e meio desenvolvendo sob medida para poder deixar que todos os processos, né, ficassem organizados e que eu tivesse o resultado de cada coisa, né, de cada situação, né, na palma da mão, em segundos ali. Então, o AutoConf, assim, não é porque foi a gente que desenvolveu, mas é algo que, não digo só que mudou minha vida, mas que salvou ela, ainda mais no ramo, né? Porque eu estava naquela situação que, tô ganhando dinheiro, tô indo bem, mas não quero isso para mim, para minha vida inteira, né? Ser escravo do negócio, né? Então, hoje eu consigo ter... Quem me vê hoje trabalhando e quem me viu há 5 anos, 6 anos atrás, acha que não é a mesma pessoa, porque eu hoje não estou mais naquela loucura, o dia inteiro vendo negócio por negócio, acompanhando tudo que acontece. Por quê? Porque eu tenho dados, eu tenho números e eu olho o resultado, né? Se o resultado tá ok, tá indo bem, tá crescendo, beleza, vou lá, incentivo a equipe, continua assim. Vai. Então, eu saí do operacional e consegui ir para o estratégico. Então, essa foi a grande sacada e a grande diferença para mim. E aí, vamos assim, né? Quem tá aqui na live, que tá ligado, responde aqui para mim. O que ou quem era o gargalo na vida do Rodrigo? Escreve aqui pra gente para ver quem conseguiu entender pela comunicação dele todinha aqui. O que ou quem era o gargalo do Rodrigo? Porque para mim ficou muito claro, né? E às vezes o empresário ele não percebe isso. Eu gosto de falar muito o seguinte: cada um de nós, Rodrigo, estamos dentro da sua própria garrafa. Você concorda comigo? Só que quem está de fora, só quem está de fora consegue ler o rótulo, consegue saber o que está lá dentro. Às vezes você, o Rodrigo, que estava ali com o seu parceiro, com o seu amigo, sentava às vezes, né, para conversar em algum momento, e aí o que vocês contavam? A vitória um do outro. Caraca, olha só essa venda que eu virei, estava perdida. E aquilo, o que vai fazendo com o empreendedor? Como que eu sou o máximo? Como nada acontece se eu não fizer? Como que, né? Eu tenho uma série de pessoas que, se eu não estiver lá, elas não executam, não adianta, né? Se eu não fizer, isso são narrativas que você vai trazendo, isso vai reforçando dentro de você. Só que quando você sai da adrenalina da loja, o que você começa a perceber? Não fui no aniversário da minha filha, né? Teve não sei o que de balé, eu não participei. Meu filho me convidou para ir em tal lugar, eu não pude ir, né? Pô, mas o horário da apresentação dele também, 10 horas da manhã, agora o colégio que está errado. Né? Não, todas as coisas estão erradas. Certo é só você que é o escravo da empresa. Então, assim, uma das coisas que eu quero trazer claro para nós que somos empresários aqui, né, que obviamente eu me ponho nisso também, a emoção se aloja na carne. Então eu tenho, né, uma pessoa muito próxima que eu amei muito durante muitos anos, que o sonho dela, presta atenção nisso aqui para você ver como é que parece com o que o Rodrigo passou. O sonho dela era plantar. E ela queria muito plantar. E na frente da casa dela, uma pessoa cedeu um terreno para que ela fosse lá plantar. Que ela cresceu em Minas e tudo, e ela amava fazer aquelas hortinhas, botar taioba e tal. E, cara, um belo dia uma pessoa virou para ele e falou assim: olha,
toma aqui o terreno para você plantar na frente da sua casa. Cara, foi uma alegria, assim, absurda. Todo mundo ficou, né, feliz, caramba, que pessoa bondosa. E ali, depois de 6 meses, tinha uma horta linda. E esse senhor simplesmente vendia os itens ali da horta por R$ 1, R$ 3. E o cara que tinha esse terreno não fazia nada com o terreno. E entregou ele baldio, e a pessoa cercou e fez todos os itens. Plantou, botou semente, botou tudo. Passou-se um ano, depois que a pessoa começou a vender ali por R$ 1, R$ 3, só como hobby. Sabe o que aconteceu, Rodrigo? O cara entrou e falou o seguinte: esse terreno é meu, a partir de agora você não tem mais acesso a ele. Em 2 anos, esse senhor, depois da data que isso aconteceu, esse senhor faleceu com câncer. E sabe o que é isso? A emoção aloja na carne. Hoje você, na sua empresa, você pode estar sendo curado ou você pode estar de verdade adoecendo. Só que você não percebe. É igual o amigo do Rodrigo ali. Quando você vai fazer um exame, opa, não tem um negocinho aqui, vamos refazer, né? Não dá um susto pro cara, não. Só que aí é o ponto que eu quero trazer pra gente. Deus, ele trabalha conosco de 2 formas, ou no amor ou na dor. E assim, o Rodrigo é um modelo do que nós devemos fazer, porque você tem que aprender com o erro dos outros, cara. Porque você não tem noção o que aconteceu com a cabeça desse amigo do Rodrigo, quando simplesmente ele estava lá deitado, impossibilitado de fazer as coisas. Vocês não têm noção o que é ter limitação física. Eu fui fazer agora uma cirurgia de desvio de septo, eu não podia falar. Rodrigo, para mim, que dou treinamento, que vendo, cara, você não poder falar, é um negócio assim, você fica engasgado, entendeu? É. Então, assim, eu tô colocando uma coisinha simples. E por que eu tô trazendo isso? Quando a gente vem com um treinamento, com uma mentoria, igual o Rodrigo tá falando para você, há 6 anos atrás ele tomou essa decisão de mudar a vida dele. O que ele acabou de falar, igual muita gente respondeu aqui, o gargalo da empresa dele era ele. E você que está com a gente aqui agora, o gargalo da sua empresa pode ser você, e você não entende isso. E volta para aquele ponto. Geralmente é o dono. Tem muita gente que faz o seguinte, igual o Rodrigo falou ali, cara, eu pagava sistema. Olha que maneiro que o Rodrigo falou. Você não pensa que ele não investia em tecnologia antes, não. Ele investia. E ele achava que só ter um sistema resolvia. E às vezes tem muita gente que eu costumo falar o seguinte, acho que é o maior erro em marketing, né? Vê se você concorda comigo, Rodrigo. É a pessoa pagar o marketing e achar que vai vender mais. São problemas diferentes. Você concorda com isso, Rodrigo? O cara vai lá, não, eu preciso de tráfego pago. Aí ele vai lá, dá o dinheiro pro cara e fala assim, ué, meu mês fechou igual o anterior. Então, assim, você já viveu ou já conviveu com alguém que pensa que ele vai lá, dá um dinheiro pro setor e o setor resolve todos os problemas da empresa? Toda hora, né, Luiz? Então, e um ponto chave que eu percebi que é o seguinte, esse ponto que você colocou ali, que o empresário geralmente se coloca como, porra, eu sou o super-herói, eu consigo fazer, eu sei vender, eu sei comprar, eu não perco o negócio, se o cliente estiver na loja e eu estiver lá, o negócio sai, se eu não tiver, o negócio não sai, porque meu funcionário não faz direito, porque meu funcionário não faz isso do jeito certo, porque não sei o quê. Na verdade, isso é culpa da gente mesmo, porque primeiro que, se nós somos o processo do negócio, é óbvio que nós vamos tirar do nosso funcionário a capacidade de exercer a função. Por quê? Porque para tudo que ele vai fazer, ele precisa ter um ok nosso, ele precisa ter uma validação nossa. Por quê? Porque nós estamos da frente ali e nós não queremos, por a gente passar essa visão para a equipe, que eu sou o cara, eu faço, eu resolvo, então a gente deixa esse funcionário medroso, ele fica com medo de tomar atitude, né? E ele vem na gente. Por quê? Porque ele sabe que a gente é o ponto de conforto e vai resolver. E segundo por que isso acontece? Porque, cara, eu fui descobrir que tanto o negócio de carro como quando eu fui fazer, eu voltei numa multinacional que eu trabalhei única fase que eu saí de carro quando eu tinha 16 para 18 anos. Eu saí e fui trabalhar numa empresa multinacional, era assistente da secretária lá. Mas eu via que era uma multinacional alemã, que era uma empresa que tinha em 27 países, no Brasil, 500 funcionários, né? E o dono da empresa vinha uma vez por ano na empresa para ver como é que ela estava. É um dono só.
ele batia o olho lá na empresa, e ficava meio período lá e ia embora, voltava só no ano que vem, né? Então, só que o negócio tinha processo, o negócio tinha organização, tinha passo a passo. E o que eu percebo hoje, vendo de cima, como é meu negócio hoje, como era lá atrás? Que o nosso negócio de carro também é um processo, também é um passo a passo. E que se você tem bem definido esse passo a passo, e se você tem isso já incorporado com você mesmo, mas você também tem ferramenta que guia isso, né? Você coloca cada pessoa para atuar em cada etapa do processo. E você conseguindo ter a visualização disso para a tua gestão, para você mesmo e para os seus gestores, você vai saber exatamente em cada fase do processo onde está parado cada coisa. Até para ser mais claro, né? Vamos lá, vamos pegar um processo aqui do veículo, por exemplo, né? Pô, o processo do veículo, eu fui entender que antes, quando começava o processo do veículo, depois que ele entrou, apertei a mão, fechou o cliente com o negócio, agora eu vou pegar o carro, agora eu vou preparar. Hoje eu percebo que não. O processo de cada veículo, ele começa onde? Ele começa lá no lead. Então, chegou um lead de uma pessoa que quer vender um carro, quer dar na troca, você vai fazer esse atendimento, você vai trazer ele para a loja, trouxe na loja, você vai fazer a avaliação desse carro. A avaliação desse carro, ela tem que ser padronizada, no meu negócio hoje, ela é padronizada, todas são feitas pela minha ferramenta, todos são os atendimentos, essas avaliações são salvas ali pro resto da vida, então eu posso fazer um follow-up, eu posso fazer um contato com esse cliente em detalhe para tentar comprar esse carro dele se não deu negócio na primeira vez. Aí apertou a mão do vendedor, né? Apertou a mão ali, fechou a mão, então tem que fazer a perícia do carro. Depois da perícia, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer um recebimento, vai receber esse carro, vai receber manual, sabe qual? Passou a fase do recebimento, aí vai começar a preparação, terminou a preparação, aí vai tirar foto, terminou a foto, aí vem para a loja. Aí você assim, pô, amigo, mas fazer nesse ritmo aí não demora mais? Eu diminui meu tempo de preparação de 20 para 6 dias, tá? Por quê? Porque as coisas são feitas no momento certo. A gente não atropela mais. Antes a gente atropelava. Do jeito que o carro entrou, você mandava preparar, aí voltava, você viu que, puxa, não era esse fornecedor que eu tinha que ter mandado, porque eu mandei ele lavar, mas ele tinha um para-choque para pintar, agora eu tenho que mandar pintar o para-choque, vai sujar tudo. Então, tipo, esse é um dos processos que a gente pegou para resolver, né? Então, a gente tem que começar a entender que a culpa não é do funcionário, a culpa é nossa. A gente não deu um processo bem definido para o funcionário, né? E ele não sabia exatamente como fazer, então ele vai fazer do jeito dele. Ele não vai fazer do jeito que a empresa gostaria que fosse, né? Legal, legal, legal. E assim, o ponto que o Rodrigo está chegando aí é exatamente que primeiro mudou-se o dono, olha só, primeiro mudou-se o dono para depois mudar a empresa. E aí, só para ter uma curiosidade aqui, né? E o Rodrigo comentou aí sobre o amigo dele que foi muito legal. Eu vou perguntar para ele, mas primeiro eu vou contar o que aconteceu comigo. A gente tem o hábito de fazer eventos na empresa, né? E um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que a minha gerente geral chegou para mim e falou assim, Luiz, eu falei, e aí, como é que foi, né? Que uma das coisas que também eu passei a fazer é exatamente parar de ir nos eventos. Porque senão o que acontecia? Não, hoje vai vender mais porque o Luiz vai estar aqui. Então o que eu passei a fazer? Não vou no evento. Aí chega um dia que ela chegou para mim e falou assim, e aí, como é que foi, né? Segunda-feira, como é que foi? Aí, no sábado, o evento, né? Aí ela falou para mim, Luiz, posso falar sinceramente? Eu falei, lógico, pô. Você tá pronto? Tô, pô. Foi melhor sem você. Eu falei, sério? E ela, assim, preocupada de me ofender, entendeu? Preocupada de falar assim, caraca, nossa, como é que ele vai receber isso? Eu falei, sério mesmo? Foi melhor? Eu falei, caraca, então é isso. Meu sonho é exatamente esse, né? É formar pessoas melhores do que eu. E aí eu quero perguntar para todo mundo que está na live aqui, sinceramente, hein? Sinceramente, você tem formado e contratado profissionais melhores do que você para sua empresa? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim o seguinte, o profissional que entra na minha empresa, caso ele sai melhor. É isso que acontece com ele? Ou não? Ele entra na sua empresa mais ou menos e ele sai mais ou menos, né?
ou ele entra mais ou menos, ele sai pior ainda. Sai bravo, sai, né? Sai incomodado. Então, por que a gente está trazendo isso? Que o Rodrigo, ele veio aí com uma das habilidades, um dos motivos que eu estou trazendo ele aqui, é para a gente notar que quando se faz um negócio muito bom, você tem a possibilidade de ir para o próximo. E aí eu te digo, Rodrigo, depois que você fez todo esse processo, encaixou tudo isso, se tornou outra pessoa, hoje você vende mais ou menos carros do que antes? Até, Luiz, a gente no começo que a gente implantou o processo, a gente começou a me vender 30%, 40% a mais do que a gente vendia antes, tá? E com muito menos esforço. Não muito menos esforço intelectual, muito menos esforço de Braçal, braço. né? É isso aí. Porque não estou querendo dizer aqui que você vai trabalhar menos, né? Você vai trabalhar diferente, você vai trabalhar com a cabeça, né? E aí, nesse meio desse caminho, a gente entendeu que aí veio pandemia, veio tudo, lógico que tudo chacoalhou, tudo mudou, né? Porque meu estoque tinha 200 e poucos carros, quando veio a pandemia, vi que aquela fase estava difícil para comprar, a hora que eu vi, tinha 80 carros no estoque, né? Então, mas mesmo assim, em proporção, né? A gente continuou vendendo ali com 80 carros, estava vendendo 120, 130. Eu falei, pô, uma coisa que o pessoal não acredita. Fala, como é que você tem 80 carros em 120? A gente, em proporção, estava melhor do que antes que a pandemia. Vamos dizer assim, né? Mas hoje, por exemplo, se você pega, a gente já enxergou que a gente tem que gerar o nosso estoque e nós temos que trabalhar também legal a rentabilidade. Então, hoje, eu digo que além de vender mais, a gente consegue ter um lucro melhor do que a gente tinha, né? Sem que eu tenha que estar lá, né? Acompanhando negócio por negócio. Por exemplo, você pega aqui na semana passada, eu estive lá no evento lá no Rio de Janeiro, né? Saiu 20 e poucas vendas lá nos 3 dias, eu não sei nenhuma, não fiquei lá olhando uma por uma para ver o que aconteceu. Eu olho hoje a linha final, né? Então, olha a linha final, onde que a gente teve sucesso, onde que a gente teve insucesso, aquele que a gente teve insucesso, boto para o time pensar para analisar o porquê que aconteceu aquilo, para não deixar acontecer mais, e bola para frente, né? Então, com certeza, a rentabilidade hoje é muito melhor do que era quando eu fazia o eu-cesso lá, né? O eu-processo, né? O eu SA, né? Então, uma das coisas que o Rodrigo passou aqui, que é muito importante, é exatamente isso. Quando você está envolvido no processo, que horas que você vai ver as métricas da sua empresa? Tem gente que fala assim, não, fulano lá é o financeiro, fulano despachante, tá. Quantas reclamações você está tendo? Não quero saber, porque o que eu quero é vender. Amigo, será quanto que você vai pagar, talvez, num processo que você venha a ter? Será que não vai ser mais caro você parar e resolver agora será que não vai ser mais barato, né? Você solucionar essa linha do processo da sua parte de despachadoria que está gerando processo para sua empresa, do que você sentar com esse cara que você está gerando esse lucro, né? Que você vai ter agora. Será que a longo prazo o seu setor de despachadoria com essa falha, ele não vai atrapalhar o seu negócio muito mais? Então, assim, o que você está passando é lindo. Por quê? Tem muita gente preocupada somente em faturamento e em número de vendas. Então, são duas coisas separadas. O time de vendas tem que estar preocupado em vender para o próximo mesmo e atender e tudo com qualidade. Porém, ele deve fazer isso dentro de um processo estruturado que o dono implantou. E assim, o que a gente nota muito, né? Eu que tenho aí a mentoria dos vendedores imbatíveis, que a gente forma vendedores que vendem 20 carros por mês, o que a gente acaba notando? O vendedor, ele lê um lead e às vezes quando ele tem um pré-qualificador, alguém assim, ele já lê aquele lead ali e faz o seguinte, o cliente quer que avalie melhor o carro dele em R$ 8.000. Aí ele vai e liga para o gerente, se avaliar o carro em R$ 8.000, eu consigo fechar o negócio. Aí o gerente às vezes está no desespero, deixa eu ver com o dono. Aí chega no dono, precisamos de R$ 8.000 a mais. Aí o dono fala para o gerente fala para o vendedor fala para o cliente. Quando o vendedor fala para o cliente, já perdeu o time da venda e às vezes o vendedor nem ligou para o cliente para poder confirmar se era aquilo mesmo. Então, quem está comigo aqui agora conseguiu perceber que são vários processos?
tem a mente do time que está na ponta atendendo e tem a mente do dono também, para ele não se tornar mais um operacionalizador que atrapalha o time. Já pensou um dono concorrendo com os vendedores? Isso, né? Tem muito. Já pensou? Tem muito, né? Tem muito. Uma coisa que eu ouvi esses dias que me marcou bastante é... Vamos lá. Hoje eu vejo que o mais importante da empresa, do meu negócio, tanto o Beloscar quanto o AutoConf, que hoje eu estou muito dedicado no AutoConf, é o estratégico do negócio. Porque quando você tem um processo bem definido, você consegue pensar na estratégia, você consegue pensar em qual mídia que de repente vale mais a pena você investir, você consegue pensar se tua forma de fornecedor tá legal, você pode pensar em novos fornecedores, você pode pensar em novos setores que de repente vai agregar para o teu negócio, você consegue definir de forma estratégica o teu resultado até para você poder ter algo mais controlável, mais na tua mão, você ter algo mais recorrente, né? Que você não fique aquela gangorra, um mês tem lucro, outro mês tem prejuízo, outro mês empate, você consiga ter algo mais coerente. E aí, eu vou te falar um negócio. Se você está preso no operacional, você está lá fazendo as coisas, quem que está pensando no estratégico na tua empresa? Quem? Né? Pare para pensar nisso. Quem que está cuidando da estratégia? Ah, sou eu mesmo. Não, não é. Porque se você está no operacional, o operacional ele é sempre prioridade. Tudo que acontece lá no operacional é prioridade. O pneu que furou no pátio é prioridade. Você tem que parar tudo para mandar arrumar aquele pneu. O cliente que está reclamando não sei do que é prioridade. O cliente que quer fechar negócio é prioridade. O funcionário que está com problema em casa é prioridade. Tudo vira prioridade no operacional. Então, quando você está preso no operacional, você não tem tempo para lidar com o estratégico. Então, volto a perguntar. Se você está preso no operacional, quem que está cuidando da estratégia? Aí vou voltar lá. Poxa, Rodrigo, mas eu preciso melhorar meu negócio porque eu não estou conseguindo ter rentabilidade. Eu tenho 50 carros no estoque, vendo 15, 20, que, do meu ponto de vista, é muito pouca vendas. Você tem 50 carros em estoque, você vender 15, vender 12, vender 13, você tem que fazer alguma coisa para poder modificar isso. Mas tá. Só que a hora que você vai pensar em alguma coisa que você precisa fazer, acontece um imprevisto lá no operacional que você tem que priorizar. Então, quem que está pensando? Vou fazer de novo. Quem que está pensando em estratégia, né? Então, quando você começa a perceber isso, né, você vê que as coisas não vão mudar. Né? Eu não vou passar a vender de 50, eu ter 50. Qual que é o meu objetivo? Eu seria vender os 50 que eu tenho, girar o estoque. Como é que eu vou chegar nisso se eu não estou parando para pensar como que eu vou fazer para chegar nisso? Né? Então, tá aí a minha interrogação que eu coloco para todos aí, para vocês pararem para pensar nisso. Né? Eu gosto de uma alusão muito interessante, que uma vez pegou um fogo na Amazônia absurdo, né? E aí, eu lembro quando eu fui no Museu de Cera, em Gramado, e lá tinha o Trump, né? E tinha um telefone em cima daquela mesa. E me chamou muita atenção, né? Porque, querendo ou não, o Trump já tinha celular, mas tinha aquele, tipo assim, o telefone do presidente. Quando toca aquilo ali, é algo muito importante. E eu lembro que, quando pegou o fogo na Amazônia, o presidente da Bolívia, eles filmaram ele, que ele pegou um helicóptero e foi lá, ele estava pegando aquele negócio de apagar fogo, sei lá, mato, né? E batendo lá assim. Cara, a primeira coisa que eu pensei comigo, eu fiquei me perguntando, quem que tá atendendo aquele telefone que tá tocando dentro da sala dele lá? Que tá acontecendo uma guerra, que tem que tomar uma decisão importante, que tem que tomar uma retomada de economia, que tem que se investir X para poder corrigir a moeda. Quem que tá atendendo aquele telefone? Se o cara tá na Amazônia e ele tem o corpo inteiro de bombeiros para trabalhar naquilo, e ele tá lá pegando um pedaço de pau para apagar um tofo de fogo. Então, assim, é a hora que nós temos que entender aonde nós daremos maior impacto para a nossa empresa. É isso que o Rodrigo está falando. Quando você causa maior impacto? É quando você está atendendo mais um cliente ou quando você está de verdade treinando seu time, preparando, organizando, falando assim, cara, dentro de tudo que eu vi aqui, a estratégia que a gente vai utilizar é essa. Olha que interessante. Vou dar um exemplo aqui.
quando vocês pegam e vendem um carro consignado que vocês não colocaram nenhum real e gerou um retorno de 20 mil reais. E aí um carro seu de estoque você vendeu e gerou um prejuízo de 5 mil. Quem que olha isso? Quem que observa isso? Quem que toma alguma decisão? Será que você hoje, como dono de loja, tem sido imprudente com os seus veículos e prudente com os veículos dos demais? Então, será que não é a hora de você trazer mais carros consignados e trazer menos carros seus? Pegaram? Então, assim, isso aqui é um exemplo simples, mas é o que o Rodrigo está passando aqui. Olha que interessante. Esses dias eu cheguei para o Rodrigo, pedi para ele um carro que muito específico, né? Que uma indicação me pediu. E aí, o que ele fez? Ele me mandou o link do site dele. Aí você fala assim, pô, o Rodrigo foi frio. Não, 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 não. Se você quer saber se tem um carro, existe um processo dentro da empresa dele, de acordo com aquela marca, os carros que ele tem estão anunciados. Então, se você quer um carro dessa marca, tá aqui, ó. Só olhar aí. Aí eu vou virar pro Rodrigo, pô, Rodrigo, mas não tem, amigo? Se não tá no site, não tem. É isso, Rodrigo? Concorda comigo? Então, você que às vezes não tem, eu vou passar aqui uma sacada que eu aprendi com o Rodrigo, que está agendado com o Peterson aí, né, da minha esposa, minha primeira dama, exatamente conversar com ela sobre a AutoConf. E eu quero que vocês, depois que a gente terminar essa live aqui, vocês vão lá e vão ver. Dentro do site da Beloscar, você vai ver que tem uma opção ali, ver loja. E olha só, eu olhei que o site dele, uma vez eu tinha ligado para o Instagram exatamente para como fazer isso. E eles entraram no meu site e falaram, olha, o seu site não serve para a gente poder integrar. E aí eu fiquei encafifado com aquilo e fiz o que o Rodrigo tinha falado. Pô, vou tentar fazer um modelo meu, né? Um site meu. Aí o que aconteceu? Eu observei quem que já tem, olha que volta para o ponto da modelagem de novo, quem que já tem um site que está rodando. O que aconteceu? Tava lá, o da Beloscar bonitinho, ver loja, você clica, dali você clica, você vai para o site dele. Do site, você cai dentro do time do WhatsApp, você é atendido, você adquire o carro. Olha que lindo, ele já tem o processo rodando. E eu falei, Rodrigo, é manual? O que o Rodrigo me disse? É claro que não. É exatamente dentro de um site que ele está integrado com o Instagram, que ele é 4 em 1. Então explica pra gente como é que funciona essa tecnologia aí, que aumentou o sabor para mim aí do AutoConf, aumentou meu interesse e muito. Eu acho que você devia divulgar isso de forma mais forte, que talvez seja uma dor que o pessoal às vezes nem sabe que não tem. E ele vai mais além ainda, né? Ele é integrado lá com o processo de avaliação, inclusive, lá do início, né? A gente não precisa hoje ficar subindo o carro para a internet, para o site hoje. O site vai subindo conforme o carro vai subindo para o site, conforme você vai fazendo o passo a passo dele lá do processo de avaliação. Mas quando ele entra, hoje o nosso site ele é pensado em todos os detalhes para a performance, né, Luiz? Então, como a gente construiu o site de forma recente, o pessoal às vezes tem hábito de olhar só a casca do site, mas você tem que ver o por trás do site. Então, o site nosso ele é integrado hoje com Facebook, Instagram, WhatsApp, por isso que a gente fala que é o site 4 em 1, mas ele tem mais além ainda. Ele também já vai para a loja do Google. Só que você fala assim, mas Rodrigo, carros seminovos não tem shopping no Google. Não, realmente não tem. Ainda não está liberado, mas a hora que liberar, a gente já é o primeiro a entrar. Só que isso serve para patrocínio, tá? Então, hoje é possível automatizar todos os anúncios em redes sociais, Facebook, Instagram, né? E também no Google, né? De todo o seu estoque de forma automática. Ou seja, subiu o carro, ele já vai para a loja, que é o que o Luiz falou, né? Vendeu o carro, ele já sai da loja. E lá na loja, você já pode parametrizar, né? Com a tua agência aí de marketing digital, para, por exemplo, quero anunciar o estoque inteiro. Então, quando entrar o carro, já tem o público segmentado lá e ele já começa a impulsionar carrossel daquele carro, ou o que for daquele carro, daquele modelo, conforme tua agência determinar, de forma automática. Então, você pode ter o Facebook, o Instagram e o próprio Google, né, trabalhando da mesma forma que trabalha o portal, porque a gente é integrador com o portal também. Então, no que entra e sai o carro, ele já automatiza o processo de anúncio em todas as plataformas. Então, você tem uma potência muito maior, né, do anúncio ser feito na hora, rápido e baixado na hora.
Porque uma briga que eu tinha com as agências que eu tinha anteriormente é que é o seguinte, pô, vamos fazer carrossel de anúncio de carro. Aí faz carrossel de anúncio de carro, aí vendeu o carro. Aí tem que alguém lá baixar aquele carrossel. Então, o que as agências falavam? Ah, tem que ficar 15 dias para entender que Só aquele formar o anúncio, aprendizado, né? para aquele anúncio dar resultado. Pô, mas se eu vendi o carro? Não, se eu vender o carro, você vai receber proposta e você oferece outro carro para o cara. Essa é a solução que o pessoal dava para gente. Hoje já não é Já é uma assim, né? sacanagem com o cliente, né? Já é É. uma sacanagem com o cliente, né? Hoje eu consigo trabalhar de forma automatizada, tá? Então esse é um dos processos, né, que o AutoConf constrói, né, de uma forma para deixar sabe por quê, Luiz? Eu falo o seguinte, por que eu faço questão de falar aqui? É lá desde a avaliação do carro que começa o processo, porque hoje eu considero que isso assim é ter uma loja digital. Ter uma loja digital não é só fazer um anúncio no Facebook, no Instagram, no Google e dizer que vendeu por ali, que não vendeu por ali. Nem um processo vai vender por ali. O cara vai descobrir que você tem o carro por ali, mas tem todo o processo por trás. Você mostrar o carro, fazer um test drive. Então, ter uma loja digital é você ter o domínio, por exemplo, de todo o teu estoque, onde que ele está, o que ele está fazendo, quando que ele volta de uma preparação, na palma da tua mão. É você saber que aquele carro que entrou, como é que foi a avaliação dele? Qual foi os itens que foi arrumado? O que tinha para fazer no carro, né? Ah, ele está anunciado, ele está em todos os portais, né? O cliente, cadê os dados do cliente? Então, você ter tudo na palma da sua mão, né? Você tá podendo viajar e você ter o controle na tua loja, isso sim é ter uma loja digital, né? Então, o que você pretende aquela, esses dias o Rafael Kutaiti falou uma frase para mim que me chamou a atenção, né? Como é que é o que você é e o que você quer fazer depende do que você faz com o seu tempo, né? Lógico, Então, lógico. se você está no operacional o tempo todo, né? Como é que faz? Como é que você vai escalar o teu negócio, né? Não tem jeito, você tem que estar de olho nas oportunidades, que é o que o Luiz fez. Ele olhou lá no nosso site e falou, poxa, é isso que eu preciso, né? Ele tem que estar ligado para isso. Se não tiver ligado, tiver lá pensando no detalhe do detalhe do detalhe, né? Como é que você vai prestar atenção em situações nesse ponto, né? É isso aí. Então, ó, só para deixar bem claro, nós temos aí uma pessoa apaixonada em você, Rodrigo, que está acompanhando a gente, que é o Saulo da Escuderia, que escreveu aqui que esse cara de baixo, ele é muito lindo e tem quase uma hora que ele está te admirando aí. Então, assim, eu não sei se o Saulo sabe, mas o Rodrigo é casado, tá? E inclusive conheci a esposa dele pessoalmente aí, e assim, parece que eles estão bem. Mas é claro que, né, o Instagram e o direct do Rodrigo estão abertos aí. Você pode enviar sua mensagem. Só para O quebrar o Saulo, gelo. ó, vou falar que o Saulo, além de ter loja de carro, ele também repasse, agora venda para consumidor final também, está começando, mas ele tem transportadora e faz trabalho super diferenciado o Brasil inteiro, tá? Lojistas que tiver aí, segue o Saulo aí, ó, que o Saulo pega o teu carro de onde for, entrega onde quiser. É isso, Saulo? Coloca um joinha aí se for isso, né? Coloca o joinha aí para comemorar. E assim, gente, eu sei, devido ao horário aí, nós estamos chegando aí a 8h30, eu ia abrir para perguntas, mas eu entendi, a gente conseguiu perceber como que o Rodrigo conseguiu agregar demais. Eu acho que também 8h30, a galera daqui a pouco tem que começar a chegar para poder ir para as lojas, né? Já vai começar a abrir, vai começar a nossa rotina diária, por isso que eu escolho esse horário. Eu sou um cara muito da manhã, né? Então, eu não sei se vocês viram, mas tá meio molhada a gola da blusa aqui na hora que eu comecei, que eu já voltei da academia. Então, conforme o Rodrigo aí falou, né? O que você quer ser depende daquilo que você vai fazer, que você vai se tornando. Então, uma das coisas que eu cobro sempre é uma rotina saudável, de tanto de aprendizado quanto exercício físico. Isso eu cobro dos meus mentorados. Então, eu quero deixar aqui as considerações finais aí pro Rodrigo, porque o meu convite para você que está conosco aqui até agora é você ir lá no link da bio, se cadastrar na Jornada 2L. A gente vai ter uma reunião de negócio, onde eu vou passar como que vai funcionar de verdade, 6 meses de acompanhamento. E assim, né, vou perguntar para o Rodrigo também se ele acha interessante essa ideia que eu tive. Porque o que eu pensei, Rodrigo?
Eu ouvi recente um podcast, né, do Paulo Vieira com o Marcos Marques, e aí ele foi lá e falou o seguinte, que ele tomou uma decisão que a partir da metade desse ano, ou esse ano, não sei, ele tomou uma decisão ousada, que ele não trabalhava mais na parte da manhã. E eu quase caí da cadeira, porque eu não trabalho na parte da manhã há 4 anos. Então, assim, né? Eu falei, cara, eu devo ter algo para ensinar diante disso, né? Diante do que eu estou vivendo, diante do que eu estou fazendo. E aí o que eu peguei para fazer foi exatamente perceber quais foram os passos que me deram essa liberdade para conseguir chegar até isso. E eu notei de forma clara que é construir os processos. Então, se você está interessado nisso, o que eu fiz? Um programa de 12 encontros, na verdade são 24, que 12 vão ser a matéria e 12 vão ser comigo fisicamente, quinzenais comigo, né, pelo Zoom, onde a gente vai trabalhar exatamente o empreendedor e 24 treinamentos com o time, com o objetivo do quê? Ajustar as coisas, né? Então, eu gosto muito de trabalhar o 1 a 1, né? Eu sou imbatível no 1 a 1. Então, só que melhor do que eu ser sozinho imbatível nisso, é melhor igual hoje. Nós temos 26 pessoas na mentoria sendo imbatíveis. Então, o impacto é muito maior. E aqui eu vou lembrar algo que eu conversei com o Caporal, que me lembrou muito você, o que você está fazendo agora. E eu quero comemorar contigo, torço e oro que a gente consiga bater o martelo com o AutoConf, que eu amei a ideia aí, que é o seguinte, se você quiser se tornar um milionário, saiba vender. Mas se você quiser se tornar um bilionário, ensine as pessoas a vender. E é exatamente isso que a AutoConf está fazendo. Está construindo uma marca forte, onde eu ainda não posso falar como cliente. Deus ilumine que a nossa próxima live seja exatamente para poder comemorar isso aqui. E eu vou fazer questão de me tornar um vendedor seu, tá, Rodrigo? E trazer isso para dentro da mentoria também. Se virar o jogo, eu já te falo que você prepara o desconto exclusivo para quem está dentro da mentoria, tá? Com certeza. E o nosso objetivo é exatamente isso, cara. É fazer um movimento dos revendedores do bem, pessoas as quais não precisam arrumar mutreta e nem fazer rolo para conseguir vender. Existem milhões de carros ótimos para a gente comprar e vender, e existem milhares de pessoas excelentes para poder gerir os seus negócios e transformar as famílias as quais trabalham com um ambiente positivo, com um dono decente, transparente, verdadeiro, com negociações que conseguem ser limpas, né? Eu achei interessante esses dias que olha como é que é o mercado, né? Que a gente fica só observando. Eu fico quietinho. Me pediram para fazer a prova da Febraban, né? Para ser o cara certificado lá e tal. E essa prova foi feita em 2019, né? E aí, beleza. Aí daqui a pouco, aí eu falei, faz a prova. Eu falei, cara, não posso. No momento eu não posso. E aí ontem foi feriado, eu fui fazer, fui aprovado na prova. Mas antes disso, me mandaram o contato de uma pessoa que cobra para fazer a prova. Me mandaram aí a pessoa falou para mim o seguinte, olha que interessante, eu vou até o fim para entender como é que funciona, né? Aí me cobraram um valor para poder fazer a prova. Aí eu falei, é mesmo? Não, você só me paga quando eu entrego o certificado. Mas se bem que na última vez eu bem tive problema com o lojista, ele não me pagou. Olha que ponto que chega. Um troço, né? Que o cara não faz a prova, aí uma pessoa faz a prova, cobra R$ 200, o cara não paga. Então, assim, no final das contas, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Sabe o que tem acontecido aqui na minha região? Tem gente que evita deixar carro consignado porque não tem recebido. Olha que loucura. Então, assim, isso tem como acabar. Isso vai acabar a partir daquelas pessoas que decidem fazer um negócio de longo prazo. Rodrigo, você concorda? Você acha que quem pensa no imediatismo faz esse monte de troço mesmo, mas quem pensa no longo prazo pensa diferente. O que você acha? Eu acho que assim, é um caminho meio que sem volta, né? A partir do momento que o cara, por exemplo, entra numa loja de cliente, ele é atendido de forma pelo lead, uma pessoa preparada para atender, marca uma reunião, chega lá, uma recepcionista atende o cara, passa para o vendedor faz uma avaliação no processo organizado, mostra para o cara como que era o carro que ele está vendo no dia que foi avaliado, o que foi arrumado, e o cliente vai sentindo aquele processo. A partir do momento que ele sai dali e ele entra numa outra loja que não tem nada disso, o cliente não é bobo, né? Já vai na cabeça dele, né? Pô, o cara vai lá, avalia o carro dele no olhômetro lá. O carro que eu estou comprando também foi avaliado desse jeito, né? Então você vai trazendo para o cliente segurança
conforme ele vai vendo que o teu negócio é organizado, conforme ele vai vendo que a estrutura do teu negócio é feita para durar, não é feita para acabar, né? Então, quanto mais pessoas tiverem com esse pensamento, quanto mais organizado tiver as lojas de carro, quanto mais profissional tiver, né, melhor vai ser para o mercado e pior vai ser para quem trabalha errado, né? Então, convido todos aí, né, que não conhecem ainda o de loja para loja. Acabei entrando com o meu pessoal hoje, mas a gente disponibiliza bastante conteúdo lá gratuito para quem é do ramo. Então, quem quiser seguir, é só escrever de loja para loja, onde a gente distribui conteúdo lá. E também quem quiser conhecer o AutoConf, tá aí o Peterson que está participando aí, ó. Chama ele no direct aí, ou chama no Conf no direct, que a gente marca uma apresentação e tenho certeza que pode mudar a tua vida aí, que nem mudou a minha, né? E vamos fazer tudo para mudar, para melhorar mais ainda, né, a vida do Luizão aqui. É isso aí, doutor. Porque assim, né? O que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? Então, vai que a gente faz esse teste e a gente consegue perceber, a gente com certeza vai trazer para os nossos mentorados, porque as máquinas, elas estão para fazer os serviços repetitivos. E nós, que somos seres humanos, estamos aqui exatamente para emocionar, trazer experiência, fazer a pessoa viver a parte que não é de apertar parafuso, de bater martelo. Isso aí é para a máquina mesmo. Agora, encantar é para ser humano. Amém, irmãos? Chique. Então, ó, agradeço a presença de todos. Lembrando, se você anotou aí uma sacada, um sacode, printa a tela, marca o Luiz Oliveira Oficial com 2 L's no final, de lucro e liberdade. Se inscreve lá no link da bio. Marca também o Rodrigão da Belo aí também, para poder aumentar seu engajamento. E eu quero agradecer mais uma vez. E em breve teremos novas lives aí para poder falar. Ok? Abraço, Valeu, Rodrigo. gente. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, Luiz. Até mais.